Hoje vamos falar sobre a imigração em Joinville, uma cidade que historicamente se construiu com a chegada de imigrantes, alemães, suíços, noruegueses, portugueses, entre outros. Recentemente, a cidade vem recebendo um fluxo migratório, principalmente de haitianos e senegaleses. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui comigo a pesquisadora Cauane Kraus. Ela está no último ano de curso de Direito na Univille e pesquisa sobre imigrantes aqui em Joinville. Quem também veio falar sobre o assunto de hoje é a Estefânia Paz, da Secretaria de Assistência Social de Joinville. Muitos imigrantes formados e com experiência trabalham como ambulantes ou em outras áreas por não terem seus diplomas reconhecidos. É o caso do Juclin Roger que a gente vai conhecer hoje. Juclin fala 4 línguas e é formado em mecânica. Eu falo 4 línguas, francês, crioulo e espanhol e agora português que está mais ou menos. Eu trabalho na área na técnica, refrigeração, né? Daí agora hoje no dia não estou trabalhando nele. Tipo, eu faço o que aparece, né? O que aparece que eu faço. Tipo, quem está fora de teu país, então tem que fazer o que aparece, né? Apesar das qualificações, Juclin trabalha há 2 anos como garçom numa sorveteria no centro de Joinville. E tipo, essa família que me deu emprego, uma ótima família, eles sossegados, né? Para mim foi uma felicidade conhecer o Brasil, que eu tinha vontade de conhecer. E depois desse terremoto de 2010, que foi derrubado lá minha terra, daí eu tinha quantos amigos que vieram para cá. Para mim, na verdade, deu certo, né? Deu certo. E agora que está um pouco de dificuldade, mas para mim foi ótimo. Cauane e Estefânia, a conversa está aberta. Quais são as condições no mercado de trabalho que os imigrantes encaram aqui? Hoje, no trabalho social que a gente desenvolve lá, a principal procura pelo nosso serviço é justamente o mercado de trabalho. Uhum. Eles procuram por vagas de emprego e reclamam que está difícil, por vários fatores, é claro, um porque é pela questão econômica, outro também pela questão de que eles mal falam português, então se torna mais difícil de uma empresa contratar alguém que não consiga falar fluentemente com as outras pessoas, né, que estão ao seu redor. E, então, eu acho que não está muito fácil para eles, não. Assim como também não está para o brasileiro, mas para eles eu acho que está mais difícil. Uhum. Inclusive, eu até compareci a um colóquio lá na nossa universidade e nos foi comentado por um palestrante haitiano que eles, na verdade, em Joinville, eles estão tendo um bom retorno comparado com o resto do Brasil. Eles, geralmente, aqui 90% conseguem emprego. Uhum. Bom, a gente, além do emprego, a gente vê também alguns trabalhando no centro da cidade, vendendo pano de prato, pano de cozinha, né, e meias também, né? Isso também tem sido uma outra renda, quer dizer, são 2 empregos, como é que vocês têm contato também com esses que estão trabalhando na rua, nas ruas de Joinville, no centro? Alguns a gente tem contato sim, mas normalmente o que procuram esse caminho é porque ele não consegue o mercado formal mesmo. Então, eles procuram, eles sempre declaram, nós queremos trabalho, nós não queríamos depender de benefícios, nós queremos trabalho, mas está difícil. Então, eles fazem o que aparecer para eles de trabalho, inclusive vender trimania, fazer qualquer tipo de trabalho que seja, eles estão topando fazer. Como é que eles estão vivendo aqui em Joinville? Eles vêm em grande grupo para cá, ou um vem primeiro, aluga uma casa? Explica para a gente aí. Hoje o bairro que mais se concentra haitianos, que a gente tem mais contato, mais atendimento, é o bairro Comasa. E lá tem famílias bem numerosas, mas não de uma família, por exemplo, pai, a mãe e os filhos. São irmãos, primos, amigos, todos morando no mesmo local.
e às vezes em condições bem difíceis, bem apertadinho, com bem pouco espaço para todos, mas eles vão acolhendo os que vão chegando, até porque às vezes eles vêm orientados pelos que já estão aqui, né? Eles veem que a gente ajuda, enfim. E eu acho eles sempre muito distintos, estão sempre muito bem vestidos, né? E eles não... têm uma autoestima excelente. Uma autoestima excelente, né? Até essa questão da moradia, nós estávamos realizando a pesquisa e percebemos que muitos deles, eles vêm geralmente um só, né, da família, porque até o custo para vir até a cidade de Joinville dá cerca de R$6.000, com a dificuldade econômica que já o povo está passando, então vem apenas um, reside aqui, tenta juntar um dinheiro e enviar para o familiar para vir aqui para Joinville também. Então é como justamente você disse, eles ainda acabam, que os primeiros vinham pela região norte, eles ainda vêm pela região norte e depois eles vêm para cá? A grande maioria entra pelo Acre. Pelo Acre, né? Região do Acre, que a gente tem contato. Okay. Outros também, né, entram por Manaus, assim, sempre dependendo às vezes de coiotes em situações bem precárias. Poxa, ainda aqui no Brasil também tem coiotes. Há pouco tempo teve uma pichação xenofóbica numa das principais vias da cidade, em que estava escrito "O Haiti não é aqui". Vocês que estão sempre em contato com os direitos humanos, em Joinville é constante o ferimento desses direitos por racismo ou xenofobia? Joinville é uma cidade, assim, mais fechada, né? Uma cultura, assim, que às vezes demonstra um pouco de preconceito. Mas até nesse colóquio que eu fui da nossa universidade, o haitiano que estava lá, ele comentou que, na verdade, eles não se sentem discriminados aqui, eles se sentem acolhidos na cidade. Que aqui eles conseguem oportunidade de emprego, de estudo, falaram que até o atendimento da saúde é bom. Só reclamaram que às vezes demora muito no atendimento, que é na verdade uma preocupação de todos os Não é brasileiros. só para eles essa demora no atendimento, é para todo mundo aqui também, né? Até para quem é o próprio brasileiro. Que imigrantes estão em Joinville? Fala-se muito de alemães no passado e de haitianos mais recentemente, mas não são só desses países. Quais seriam os outros? Nós até fiz um levantamento breve hoje. O maior número que nós temos hoje é de haitianos. Depois vem seguido por Uruguai, Paraguai, Uruguai, Argentina. São nos dados que nós temos, não são dados assim, poderia dizer que são os dados da população geral, são os que são cadastrados na Secretaria de Assistência Social. Então, para vocês terem uma ideia, eu levantei quantas famílias recebem Bolsa Família desses estrangeiros. 72 famílias de haitianos recebem, a segunda é 8 famílias de paraguaios que recebem o benefício. Então, é uma diferença bem grande, os haitianos estão ao maior número. Qual é o valor desse benefício, dessa Bolsa Família? Varia de 70, o base é 70, em torno de R$70 por pessoa. Não, seria o base. Daí quem tem criança tem mais um valor, quem tem adolescente é outro valor, enfim, depende do tamanho da família. Quanto mais filhos, mais adolescentes, a família recebe por criança ou por adolescente. Okay. No fim do ano passado, em Itajaí, um haitiano foi assassinado por 10 homens, dentre eles 4 menores de idade. O crime foi um ato xenofóbico. Para você, o que motiva crimes assim? Às vezes, duas questões que nós estamos levantando é que a possibilidade deles serem imigrantes, então muitas vezes a população sente que está perdendo seus empregos ou o seu lugar aqui na região, e também a questão até racial, assim, que tem o preconceito assim, muito forte ainda, infelizmente. Existem instituições ou entidades que oferecem algum tipo de auxílio para os imigrantes aqui em Joinville, como aulas de português, por exemplo? Temos a Secretaria de Educação. Hoje ela tem várias salas em vários horários do dia e da noite para atender especificamente esse público, o haitiano principalmente, que está em maior número, né? Então são aulas de português especificamente para eles. É a Secretaria de Educação que está fazendo. Eles, no país eles falam francês, né?
Tem o termo, uma língua local deles também, que eles falam, e parece que é o espanhol também, né, ou não? Alguns falam espanhol. Tem né? muitos que falam inglês também, mas é muito... É mais ou menos como nós brasileiros, né? Alguns falam alguns outros idiomas, mas a maioria é o francês e o criolê. Também por causa da capacidade deles de aprenderem assim muito rápido. Então, como eles passam tempo na fronteira ali para ingressar no Brasil ou nos outros países, eles acabam aprendendo a linguagem local, que é o espanhol. Alguns meses atrás, um apresentador da TV Globo esteve lá no Haiti e fez uma reportagem sobre a situação do país. Quando essa matéria foi passada aqui no Brasil, boa parte dos haitianos aqui reclamaram, porque dizem que o apresentador mostrou o pior que está o Haiti, como se fosse assim, fosse especificamente numa favela, né? E ali ele fez a reportagem dele. Ele acabou não mostrando o outro lado bonito do Haiti, porque boa parte do país, ou uma parte, já foi recuperado, os turistas estão indo para lá, né? Eles comentam esse tipo de assunto com vocês, sobre isso daí, dessa imagem que o brasileiro tem de lá, assim como também muitos que falam do Brasil pensam que é favela só, né? E eles chegam a conversar sobre esse assunto com vocês? Eu não poderia responder isso, que a gente tem contato com os haitianos, mas normalmente quando eles nos procuram, tem um foco específico. Então, eu não... Qual é esse foco específico quando eles procuram? Eles procuram assistência social justamente em busca de algum benefício, porque assistência social hoje é para cadastrar as pessoas e ver no que ela pode inserir. Inclusive, os que chegam para nós sem... o que não sabe falar português é orientado para que ele procure as escolas, é dado o endereço, o local, são várias orientações que nós estamos fornecendo para que eles tenham um pouco de qualidade de vida aqui também, né? Então, dificilmente entra-se nesse assunto da questão deles estarem aqui, o porquê que eles estão... Enfim, eu nunca ouvi eles reclamando dessa questão de que aqui se tem uma imagem ruim do Haiti. Uhum. Uma entidade que está ajudando muito os imigrantes, principalmente os haitianos, senegaleses, é a igreja, tanto a católica como a evangélica. Esses imigrantes já chegam no Brasil com a sua religiosidade ou eles se adaptam às nossas igrejas? Acho que eles se adaptam. Eles vão chegando, é como os primeiros chegaram, ficam em determinado local, lá eles são acolhidos pela comunidade. As instituições religiosas já vão se organizando para ajudá-los, e os que vão chegando já vão se adaptando a esse grupo que já está ali. Então eles não vêm direcionados para uma religião ou outra, não. Uhum. Vão se adaptando. Até essa situação de acolhida foi, no caso de uma das igrejas católicas aqui de Joinville, foi o que motivou um dos haitianos a criar um grupo, uma associação joinvilense, né, de haitianos, o que para eles foi muito importante, porque como eles estão longe da família, já não tem o governo com quem eles contam, que eles se dizem assim sozinhos mesmo aqui. Então, com essa associação, eles conseguiram encontrar os semelhantes, alguns que orientam eles, a partir da igreja. Os refugiados têm algum amparo governamental ou de alguma entidade para conseguir emprego ou algum auxílio para os mais necessitados? O governo deles? Não. O nosso. O nosso, aqui no Brasil, aqui em Joinville, com nós, eles são tratados exatamente como os brasileiros. Eles têm os mesmos direitos, com exceção dos 3, que eles não têm direito a voto, nem a se candidatar a um cargo eletivo e também não podem prestar concurso público. Os demais direitos, eles têm todos iguais. Na Secretaria de Assistência, eles chegam, exatamente o que um brasileiro recebe de benefício, eles também podem acessar. Então, não tem desigualdade nesse sentido. Muito bem. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa aberta sobre imigrantes, preconceito e a crise migratória. Voltamos em instantes. Não saia daí.